Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos jogar uma jogada que é complementar à jogada anterior, que é 4 possibilidades de erro que possam estar impedindo vocês a dar seguimento aos novos começos que vocês escolheram no vídeo anterior. Então, olhem com calma, cada mandala tem um significado diferente de uma possibilidade de erro e a gente vai dar seguimento. Vocês podem pausar o vídeo para escolher com calma, para ter essa intuição de como fazer para escolher, não tem problema nenhum. E lembrando que essa é uma leitura generalizada, que eventualmente pode não se alinhar com você. Se não se alinhar, não tem problema, porque na verdade é só um jogo de uma orientação para vocês meditarem sobre o assunto, não para decidirem a vida baseados no que vão ver agora. Mas se aquilo fizer algum tipo de... se o que eu vou ler aqui fizer algum sentido para você, eu espero que isso possa te ajudar de alguma forma. Essa jogada é atemporal, mesmo que você não tenha visto o vídeo anterior, pode servir para algum erro que você tenha acontecido na sua vida e você quer consertá-lo. Então aqui tem algumas possibilidades de como fazer para consertar esse erro. Não importa em que área, tá certo? Então vamos começar. Eu vou colocar esse é o número 1, número 2, número 3 e número 4. E vou deixar aqui do ladinho os que não vamos usar no momento e depois a gente pega. Então, o primeiro é essa mandala, que eu vou botar aqui mais pertinho para vocês poderem ver, aqui. E tá escrito o olho. E no final das contas, o olho é o quê? O que a gente vê. Então vamos ver o que esse olho tá contando sobre esse possível erro que aconteceu com você. Eu vou aqui misturar nosso baralhinho e vamos ver que erro foi esse que você talvez não tenha enxergado. Vamos lá. Vamos ver o que as cartas vão contar pra gente. Ux, caíram duas aqui. Olha que interessante. Já temos duas cartas fofoqueiras aqui, né? A primeira carta é o 7 de ouros. E é uma carta excelente. É uma carta que diz daquele... Tá vendo esse rapaz colocando energia nessa planta, naquilo que ele quer que cresça, né? Então, o 7 de ouros é muito isso, colocar a energia naquilo que você quer que cresça. Porém, o que aparece aqui? O 4 de copas. O 4 de copas é aquela pessoa que está olhando para os 3 potinhos vazios e não está vendo o arco-íris que está entrando no pote, que é muito maior e que está do seu lado. Então, a gente pode ler esse processo, esse começo de processo dessa forma, como algo que você quer colocar energia, mas está achando que não está valendo a pena, que não vale a pena porque você não está conseguindo ver o quarto e mais cheio dos copos que estão disponíveis na sua vida. Esse é um erro muito comum das pessoas em geral, não conseguirem enxergar, né? Aquilo que você quer, você não está enxergando como você vai conseguir, como que você vai, de que jeito isso vai se realizar, ou quais são os potenciais que você tem que te ajudam a ver como fazer. E aí vemos o pajem de paus. E é uma menina que aqui está fazendo acrobacias. E o que diz essa carta? Que tem um potencial aí de realmente dar uma volta por cima, fazer uma acrobacia, ver o que está errado para poder manifestar aquilo que você quer. Então, estar atento... Ui, caiu aqui. Estar atento aos seus medos de perda, porque esse é uma carta que fala
Muitas vezes a gente não olha o que a gente tá chegando por medo do que a gente pode perder, porque a gente já perdeu 3 potinhos. E aí a gente tem medo do último não dar conta. E aí o que acontece? Os nossos potenciais não são usados de maneira correta, que é deixa eu ver o que eu posso fazer sobre isso, mesmo que isso seja desconfortável. Deixa eu jogar mais 4 cartinhas aqui para iluminar o que é que você pode estar fazendo em relação a isso que você quer desenvolver. Tô vendo essa cartinha sair. 4 de paus. Olha, essa menina aqui no ninho, descansando, se sentindo confortável. E o 4 de copas diz, descansa, coração. Descansa seu coração. Para de ficar tão preocupada. Dá um tempo. Deixa o ócio, de certa forma, te mostrar coisas novas, ou possibilidades novas, né? E o Queen of Swords, desculpe, que eu li aqui em inglês, que é a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela é uma mulher que tem uma visão. Veja, ela está olhando para as bandeiras, ou seja, se é uma bandeira de ir, se é uma bandeira de espera, se é uma bandeira que está livre para você caminhar. É uma pessoa que tem muita clareza das ideias. Então, às vezes, o que você precisa fazer para poder resolver aquilo que você não está enxergando é dar um tempo e rever as suas ideias e fazer as suas, organizar as suas estratégias, organizar o seu jeito de resolver esse tipo de problema que você está tendo. Que aí, olha só, você vai ter esse início que você tanto quer. Essa coisa que você está querendo plantar e colocar a sua energia em cima, você vai ver aquilo como, vamos dizer assim, você vai ver o que realmente você quer. Você vai ver aquilo que tá aquela peça que está faltando, se você der um tempo para essa ansiedade e esperar o tempo, porque às vezes a gente fica nessa história de ficar achando que a gente está procrastinando, e quando muitas vezes a gente precisa procrastinar porque a gente não tem clareza sobre o caminho a seguir. E quando a gente não tem clareza, precisa dar um tempo até essa clareza se manifestar de alguma forma. Se você sentir, para você esperar e escutar o seu coração, para você ficar inspirado e poder seguir pelo caminho que teu coração está mandando. E depois de você sentir qual é o caminho, fazer as estratégias para você chegar nesse lugar. E finalmente, olha só, a Rainha de Ouros, que é aquela mulher que já recebeu tudo que tinha para receber. Você vai conseguir, se você parar de ter medo daquilo que você pode perder, ou que você já perdeu, observar o que está dentro de você, para você poder chegar no lugar que você quer chegar, que é quando essa plantinha já cresceu e você já recebeu tudo que você tinha para receber. Tá certo? Então, espero que isso tenha esclarecido quem escolheu o olho, que essa aqui é a cartinha do olho, e nós vamos para a próxima leitura, que é a Lótus. Olá para quem escolheu a pilha número 2, que é dessa mandala. Ups. Essa mandala chama-se Lótus. E a gente vai ver qual que é a dificuldade para seguir seus novos passos para quem escolheu a Lótus. Vamos misturar aqui os nossos baralhinhos para ver o que ele diz. Ups! Ele é fofoqueiro, né? Sempre cai 2 cartas. Então vamos lá. 10 de ouros e o pajem de ouros logo depois. Às vezes acontece que a gente tem um desejo de algo, que algo se realize com perfeição. E a gente sonha muito com essa perfeição, que tudo vai dar certo. Não é que tudo não vai dar certo, mas é uma coisa que fica só no mental. Não é algo que tem uma praticidade envolvida. Por que é que
o 10 de ouros não vem no final como uma realização, que vem só no começo. Não tem nada de errado a gente pensar que tudo vai dar certo e sonhar com tudo que vai dar certo. Mas existe um movimento de grounding, que a gente chama, né? Que é colocar os dois pés no chão e observar como é que eu vou realizar esse tudo vai dar certo. Não adianta ficar sentado no sofá esperando que as coisas deem certo, porque elas não vão dar certo dessa forma. Dificilmente, se a gente não põe a mão na massa, as coisas se realizam. Nem que for simplesmente estar na vida, para as pessoas certas encontrarem você. Então, os sonhos são válidos, são muito válidos, mas eles precisam ter um pouco mais de praticidade. Começar do nível 1. O As de Paus. O As de Paus fala aqui dessa visão, uma visão de como pelo menos os primeiros passos precisam ser dados. Então, sonhar com que tudo vai dar certo é maravilhoso e precisa ter essa visão realmente. Não estou dizendo para não ter, mas é necessário dar o primeiro passo, não achar que você vai receber tudo de mão beijada, né? Porque as coisas não funcionam dessa forma. Não é que vai ser um sacrifício, também não é para ter esse tipo de pensamento inútil. Não adianta ficar pensando que não vai dar certo, porque também não é por aí. É começar com o primeiro passo, em vez de achar que tudo tem que dar certo. Então, se tudo não deu certo de uma vez só, então quer dizer que nada vai dar certo? Não é verdade. Mas para isso você precisa ter uma visão clara de onde você quer chegar, que você já começou assim, mas também dos passos que você precisa dar, certo? O eremita. E o eremita fala justamente de você dar uma pausa de novo. Olhar para dentro o que é que você tem para oferecer para esse seu sonho dar certo. Porque às vezes a gente não sabe fazer alguma coisa e precisa chamar por ajuda, pelos universitários que a gente fala por aí, né? Então, em vez de achar que não vai dar certo, quem você precisa chamar, o que você precisa fazer, aonde é que está a questão que você está necessitando mudar. Pode ser um ponto de vista, pode ser um jeito de viver, pode ser ter que fazer essas limpezas internas, porque o eremita fala muito de achar a sua própria luz, de achar onde é que estão os teus potenciais e não o que os outros têm que dar para você. Ixi, aqui tem uma cartinha saindo. E o mago atrás do 10 de ouros fala muito de tomar cuidado com as ilusões. Porque a gente olha, por exemplo, na internet e vê todo mundo feliz, achando que a evolução é uma linha reta. A evolução é uma linha completamente descacetada, né? Não tem linha reta na evolução. Porque a gente tem os desafios. Então, não se iludir que você não tem todos as ferramentas para resolver o que você tem que resolver e, ao mesmo tempo, não se iludir que tudo vai ser simples e lindo e numa linha reta, porque não vai ser. Evolução não é uma linha reta, é uma linha com muitas possibilidades e algumas se realizam, outras não. Aqui temos o Cavaleiro de Ouros. Infelizmente, o Cavaleiro de Ouros é um cavaleiro lento. É aquele que poderia estar em cima do cavalo caminhando, mas ele está andando a pé. Porque ele está andando de maneira segura, sentindo os pés no chão e percebendo o que é que o ambiente conta para ele sobre o que é necessário ser feito, para ele poder atrair todos os outros pentáculos, né? Então, às vezes, quando a gente senta num cavalo de fogo, que a gente vai rápido, a gente perde muitas vezes a noção do caminho. Então, mais uma vez, os ouros, que são a realização de trabalho, principalmente, que você está pedindo, precisa ser feito de maneira... Você ter consciência de que é um passo atrás do outro.
Não vai ser feito de maneira tão rápida quanto você imagina. E se acontecer de ser um pouco mais rápido, ok. Mas se preparar para ser um pouco mais lento no tempo das coisas. E às vezes isso é muito desconfortável e a gente acaba, algumas pessoas acabam não fazendo porque vai demorar. Porque a coisa vai, você sente que isso é difícil. Ter paciência e resiliência é algo difícil. Não necessariamente, é uma aprendizagem para cada um. E aí vem a Rainha de Copas, que é o que nos dá força para caminhar? É a visão e o coração. A visão do que eu quero fazer, baseado naquilo que eu estou sentindo que é o mais importante para se fazer. Sentir o que é importante fazer. E pensar, alinhar essas duas coisas, para você poder ter um caminho seguro. Porque se eu estou seguro, sabe aquelas ideias que você não sabe explicar porquê, mas você quer fazer aquilo? Esse é o teu coração falando. E a tua mente tão habilidosa vai ter clareza de como você vai chegar nesse lugar que você quer chegar, mesmo sem você ter todos os passos já realizados. Seguir a sua intuição é importante. E lá vem a Rainha de Espadas, que ela diz, vai por aqui, faz dessa forma, traz essa parte mais prática mesmo daquilo que é necessário. É um planejamento mental que é necessário muitas vezes. Você precisa juntar dinheiro para poder investir no seu negócio. Como é que eu vou fazer isso? Você precisa achar alguém que te ajude a fazer alguma coisa. Então tem que correr atrás desse alguém para fazer alguma coisa. Às vezes você precisa fazer sozinho, aí vê que você não dá conta e, não, eu preciso chamar alguém para me ajudar nisso aqui. Todo esse movimento é feito pelo teu coração e pela tua mente. Então, e a tua mente baseada naquilo que você está sentindo e na luz que vem de você, essa clareza de que é esse o caminho que eu quero seguir, mesmo que todo mundo esteja dizendo que não vai dar certo, tá? Então, se você tiver o seu coração firme e a tua mente clara, não tem o que digam para você que nada vai te desviar do teu caminho, mesmo que ele seja um pouco mais lento do que você gostaria, ou do que você está vendo ou imaginando que os outros estão seguindo, tá bom? Então, essa é a leitura do grupo 2 e vamos agora para o grupo 3. Muito bem, estamos agora no grupo 3 desta mandala que se chama, aqui, Graal. Conseguem ver? Quem escolheu essa mandala é do grupo 3 e nós vamos ver o que é, quais são os impedimentos, o que está difícil para você seguir aquilo que a tua alma está te pedindo para seguir. Então, vamos lá. Vamos jogar. Mal comecei. Vamos logo. Olha o 4 de copas e o 4 de ouros. Os 4, como vocês podem ver, são cartas que são doloridas. É um desânimo e um medo. O desânimo e o medo de perder. O desânimo e o medo de perder é uma sensação de você não estar preparado para aquilo que você precisa fazer. É que achar que você precisa ainda fazer mais curso, que você precisa ainda desenvolver novas habilidades. Esse lugar de despreparo é o lugar onde o Graal diz assim, será? Será que realmente te falta alguma coisa para você começar a seguir os passos que você quer seguir, para onde você quer seguir? E aqui fala dos 6 de ouros. O 6 de ouros fala de um equilíbrio entre o dar e receber. Olha aqui, um está dando e o outro está recebendo. Então, na verdade, não te falta nada, mas o que falta é um certo equilíbrio. Em algum lugar, você só está querendo receber e não está fazendo esforço nenhum, ou em algum lugar, você está só doando e não está dando o seu descanso, não está se acabando em energia
fazendo uma doação contínua sem receber nada de volta. E aí realmente parece que a coisa fica muito pesada. Então fica difícil investir em alguma coisa se você tem esse padrão de não saber equilibrar o dar e receber. Não saber o valor do que você tem para doar e que é um valor alto. Ao mesmo tempo, observar que o valor que os outros estão dando para você, algo que os outros estão dando para você, tem valor também. Porque quando a gente não sente valor, a gente também não consegue valorizar o que o outro está dando para a gente. Então vamos ver o que mais... Então está falando do equilíbrio. Observar o equilíbrio. E para não se sentir desamparado. Porque aqui tem uma sensação de desamparo, né? De não estar preparado. Então, a gente se prepara quando a gente observa o equilíbrio do universo, tudo que vai e volta, né? E aqui temos o Rei de Paus. O Rei de Paus é o CEO, né, da sua vida. O CEO da sua vida traz o seu potencial de entrega, de muita energia. Então, não existe isso de que você está despreparado. Não existe isso de que você não sabe fazer o que você tem que fazer. Existe algo que talvez tenha acontecido de maneira errada, algo que não rolou do jeito que você gostaria. E aí você começa a acusar as outras pessoas de não fazerem certo para você, mas as escolhas são nossas, a maior parte do tempo. Nós somos o CEO da nossa própria vida. E quem escolhe quem são os nossos funcionários somos nós. E a nossa escolha tem a ver com a nossa própria energia. Então a gente tem que ser um pouco humilde, apesar de ser CEO, da nossa própria vida. E perceber o que é dar e receber. E, de certa forma, dar valor ao que os outros estão dando para você também. Olha só, o 8 de Paus. O 8 de Paus é um movimento rápido, um movimento energético. Essa coisa de ficar esperando para que tudo dê certo rapidamente, às vezes não rola. Mas caiu, tirou a poeira e levantou para conseguir seguir. Esse movimento, às vezes, precisa ser um pouco mais rápido. E a gente fica desamparado quando fica muito tempo no luto daquilo que aconteceu. Quando a gente fica muito tempo no luto do que aconteceu, do que deu errado, a gente não é o CEO e a gente fica... Isso acontece ou a gente se culpando demais pelo erro ou a gente culpando demais o outro pelo erro. Quando, na verdade, o movimento tem que ser rápido para dizer, olha só, houve um erro, foi meu, eu me perdoo por ter errado e eu não sabia que era para fazer desse jeito, vou fazer do jeito certo agora. Ou o contrário, né? Quando você começa a acusar a outra pessoa dela ter feito errado. E então, desculpar a outra pessoa, porque ela tem as dificuldades dela, humanos somos todos, né? E começar a consertar o erro. E caíram duas cartinhas aqui. E temos de novo a Rainha de Copas e o Hangman. Então, a Rainha de Copas fala desse lugar de você saber o que você quer. Quando você sabe o que você quer, não o que você quer que os outros... De novo, o que eu tenho falado nas outras leituras. Quando você sabe o que você quer, teu coração diz, é isso que eu quero, não importa os erros que acontecem. Eu vou lá, conserto para conseguir tirar a poeira, levantar e continuar naquilo que eu sinto que é verdade para mim, que é necessário para mim. E não fico com medo de entregar a minha energia para o projeto que é meu. Principalmente quando os projetos são pessoais, né? Mesmo que seja um projeto pessoal numa empresa de alguém. Mesmo que seja um projeto pessoal que tenha uma equipe trabalhando junto. Ajudar essa equipe a trabalhar junto faz parte do seu desafio. E o Hangman fala dessa pausa para você perceber essa energia do dar e receber quando você está trabalhando em equipe, quando tem mais pessoas envolvidas. Então, quando tem muitas pessoas envolvidas, erros acontecem. Se você não está bem alinhado,
o erro fica pendurado ali e as pessoas ficam só de ti acusando umas às outras, mas o que é mais importante, que é consertar o erro, não acontece. Então é importante, se você estiver nessa situação de que você não está sozinho naquilo que você quer realizar e você tem mais pessoas trabalhando com você, de focar no que é o mais importante, que é consertar o erro, em vez de achar culpados. Olhar a coisa sobre o prisma do que é necessário ser visto e não ficar olhando nos lugares onde você tem que ter razão somente. Ser só o CEO, o ó do Borobodó da história, porque eu tenho razão, mas o erro não está sendo resolvido, que é o mais importante, que é a ação relacionada àquilo que você quer realizar. E por último, temos aqui o As de Espadas. O As de Espadas é principalmente a ideia sendo manifestada, aquela crença focada, tá vendo? Que é um foco dentro da tua cabecinha, alinhada com teu coração, ter clareza do que é que está dando errado, que pensamentos são esses que te colocam no lugar onde você está hoje e que não são bons para você. Esses pensamentos que te colocam como vítima ou que te colocam como acima de qualquer pessoa. É necessário um equilíbrio. Ninguém é melhor que ninguém. É claro que nós temos... os cargos têm alturas diferentes, mas no final das contas, somos todos humanos e todos podemos errar, inclusive como chefes. Então, ter um pouquinho de humildade com você, os teus erros e com os erros do outro. E focar no que é necessário. Ter essa clareza de que o que é importante nesse momento. Tá bom? Assim, os seus erros vão ser resolvidos muito mais rapidamente. Aquilo que não está dando certo nesse momento, o que não dá certo, que é um erro que precisa ser... os erros, eles mostram exatamente aquilo que precisa ser consertado, seja na maneira de caminhar, seja no caminho. Muda de caminho ou muda de maneira de caminhar. Algo ali não está alinhado. Porque quando está alinhado, esse tipo de erro não acontece. Tá certo? Então, é isso que eu tenho para falar para o pessoal que escolheu o Graal. E vamos agora para o último grupo. Olá, olá! Estamos de volta com o último grupo, o grupo 4, que escolheu o machado. Ups, aqui o machado. Vocês me desculpem se tiverem gritos, porque tem crianças brincando lá embaixo no prédio. Consegui um silêncio total aqui onde eu moro é impossível. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Então, é esse que é o nosso novo grupo, que é o grupo que fala do machado, que escolheu a mandala do machado. Então, vamos ver que tipo de erro, ou que tipo de dificuldade o machado traz para quem escolheu, querendo novos começos, e escolheu essa carta. Vamos ver aqui o que é que o baralho está nos contando. Ele normalmente pula, as duas primeiras cartas pulam, né? Vamos ver aqui se vai pular. Ups, pulou uma. Olha, o 8 de copas. Mas eu preciso de mais uma para poder ter uma clareza maior do que é. Ops, caíram duas. Então, vamos lá. O julgamento e o rei de ouros. Então, temos aqui o seguinte. O 8 de copas é um tipo de movimento de sair de um lugar onde as coisas estão muito emocionais e que não está dando certo, queimar novas, velhas maneiras de pensar e ir para um lugar onde está mais ensolarado, onde tem mais possibilidades, ou tem outras possibilidades. Deixar o que estava acontecendo e ir para novas possibilidades. Porém, aqui tem o julgamento. E o julgamento fala muito desse lugar de renovação. Então, tem um alinhamento aí entre deixar o que estava acontecendo emocionalmente nessa situação para trás e recomeçar.
Então, é a vida te falando, vamos recomeçar. Mas recomeçar é muito esse lugar de como é que eu vou me comunicar com a minha alma, com essa... Como é que eu vou ouvir o que minha alma está dizendo, para onde eu preciso ir? E realizar o que eu vim para realizar, que é o Rei de Ouros, que é realizar tudo que minha alma está contando para mim que eu preciso fazer. De maneira que não seja precipitada, que seja um pouco mais... porque o Rei de Ouros já tem tudo na mão. E a gente quer muito ser o Rei de Ouros, quer estar nesse lugar com tudo na mão, com tudo realizado. Quer chegar rápido nesse lugar. Mas nem sempre o rei de Ouros já é um senhor de cabelo branco, de barbas. Ou seja, ele um dia foi jovem, mas ele não tem todos os ouros dele desde o primeiro momento. Ele construiu isso, não foi de um dia para o outro, né? Então, olha o 3 de ouros aí, contando sobre essa manifestação que é construída, que você aqui fala desse começo de construção. Então, não se precipitar achando que você precisa já estar nesse lugar, é um pouquinho parecido com o grupo do Graal, que achava que tinha... Não, minto, da Lotus, que é o segundo grupo, que achava que tinha que ser tudo mágico, né? Mas não é verdade. A gente tem que construir. E aqui fala dessa construção. Fala que é necessário você estar observando como que você constrói as suas ideias, a tua vida. E se você acha que tudo tem que ser rápido, que você já tinha que estar em algum lugar, você sempre está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso é algo que você pode ter certeza. Mesmo com os erros acontecendo, a gente sempre está no lugar certo para aprender o que precisa aprender e para consertar o que precisa consertar. Tanto que o eremita fala desse lugar, de olhar para dentro e perceber quais são os seus potenciais, o que você precisa mudar para chegar nesse lugar que você quer chegar, para essa visão que você quer ter, esse mundo que você quer construir, essa vida que você quer realizar. Se não está se realizando, é porque tem coisas que você precisa mexer dentro de você. E ser firme nesse lugar de fazer essas mudanças. Que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que precisa fazer. Só que a gente não está afim. Se a gente está gordo, a gente sabe que a gente precisa parar de comer, precisa fazer exercício, precisa se conscientizar do que está comendo, precisa perceber por que ficou gordo, quais são as defesas que o corpo está mostrando, enfim, tem que fazer alguma coisa em relação àquilo. Simplesmente aceitar que você está gordo é um movimento de ok, eu me amo. Porém, a saúde de quem é gordo, só você se amando não é suficiente para você se curar do que te fez ficar nesse lugar. Porque essa não é... Ser gordo não é natural. Não é natural do homem. O homem não nasceu gordo. O homem se torna gordo. E quando eu falo gordo, são defesas. Gordo de defesas, gordo de fisicamente. Então a gente precisa olhar para dentro e ver o que me fez ficar dessa forma. O que é que me tornou do jeito que eu me tornei. E se eu quero manter essas ideias, eu quero manter essa vida, eu quero manter esse jeito de levar as coisas e continuar do jeito que eu tô. Se você quer continuar do jeito que você tá, ok. É isso aí, você vai continuar. Problema nenhum. É uma escolha. Mas se você quer sair e construir uma vida diferente, você tem que olhar para dentro e decidir. Eu vou seguir o meu coração. Eu vou deixar ir aquilo que não está dando certo. Aqueles pensamentos que não estão dando certo, aqueles sentimentos que não me servem mais. E tem que ser muito firme nesses estados, nessas decisões, né? Peraí, deixa eu misturar aqui mais um pouquinho. Ups, apareceu uma cartinha aqui. Para ser feliz, olha só o Sol. O Sol é uma das cartas mais alegres do baralho, do tarô. E se a gente quer chegar nesse lugar iluminado, feliz, contente, disposto, onde
a gente está alinhado com tudo que é nosso, de verdade, é necessário fazer limpezas. E essas limpezas, jogar fora aquilo que não nos serve mais. E manter dentro da gente, manter o que é nosso, as nossas reais verdades, e não, como eu já tenho dito e repetido, as verdades que nos ensinaram, as verdades que nos impuseram. A gente não tem culpa disso, porque a gente, como criança, não tem como impedir, muitas vezes, que nos digam o que fazer e como fazer. A gente tem que confiar em alguém, como criança, para sobreviver. E os adultos são outros adultos que também receberam essas mesmas instruções e estão seguindo isso. Mas nós hoje, como adultos, podemos fazer diferente, podemos achar outras formas de ser feliz. E ser feliz significa ser autêntico, ser a gente mesmo. E o Cavaleiro de Espadas fala, correr atrás de seguir a tua vida, olha aqui. Ir atrás daquilo que realmente é a aventura da tua vida. Não ficar achando que é o outro que tem que fazer. Ser muito firme nesse lugar. Quando você quer ir para algum lugar novo, você muitas vezes tem que ser firme. É por aqui que eu quero ir. Não é pelo outro lado onde todo mundo sempre me disse que eu tenho que ir. E isso, para você conseguir essa força interna de que não importa o que você diga, é esse o caminho que eu quero tomar, para ser feliz, precisa fazer uma limpeza daquilo que te impedia de fazer, tomar essa decisão e fazer e tomar esse caminho. Porque deve ter algo que te impedia antes de fazer esses movimentos. Então, olhar para dentro e não esquecer de ser muito firme nas tuas escolhas. Quando você for firme nas tuas escolhas, em vez de ficar com pena de fulano, em vez de ficar com dúvidas se o que você está sentindo é a tua verdade, são coisas que vão começar a mudar dentro de você e você vai ter mais firmeza para escolher a tua vida do jeito que você quer. Faça esse movimento de limpeza daquilo que não é seu, daquilo que foi impingido para você, que com certeza, quando você perceber, mais cedo ou mais tarde, você perceber que você está tomando fazendo as escolhas de maneira firme e que nada que ninguém diga como um rei tem que ser, né? O rei é aquele que sabe o que é bom para o seu reinado, para a tua vida. Quando você se sentir nesse lugar, você vai saber que você está no caminho certo. E que não tem ninguém, mesmo que você erre no caminho, mesmo que não seja perfeito, porque nenhum caminho é perfeito, ele sempre tem, como eu disse nos outros jogos, né? O caminho da vida não é uma linha reta, a evolução não é uma linha reta, é uma linha bem curva, cheia de cheia de sobes e desces, né? Então, a gente tem que usar esse sobe e desce como uma aprendizagem e como sinais de como a gente tem que seguir essa vida e por que caminho a gente seguir. A única coisa que a gente precisa é uma segurança de que é por aqui que eu vou, não importa o que você diga, porque é a minha vida e é desse jeito que eu vou viver, tá certo? Agradeço demais a companhia de vocês nesse jogo, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostarem, eu vou adorar receber o seu joinha. Vocês são todos muito bem-vindos nesse canal, então se inscreva no canal e se você sentir que mais alguém pode aproveitar do que eu estou dizendo aqui, dessa jogada, por favor, compartilhe. Vou ficar muito feliz de saber que outras pessoas podem beneficiar daquilo que eu estou dizendo, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima.